Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Como estamos caminhando no livro de Atos, convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 10, perdão. Livro de Atos, capítulo 10. Nós faremos a leitura do capítulo todo, mas eu prometo que não vai demorar mais que 20 minutos. Está muito calor, né? Ninguém vai aguentar, o pessoal vai passar mal. Atos, capítulo 10, nós leremos do versículo 1 até o versículo 48, o capítulo todo, porque o texto todo vai tratar sobre homens do Senhor, discípulos do Senhor, servindo ao Senhor no ordinário e Deus fazendo o extraordinário. E eu convido você a acompanhar a leitura junto comigo, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: A que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Responderam-lhe: Cornélio, fez hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes,
E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente colhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Queridos, esse é um longo texto, todo um capítulo, que fala sobre discípulos de Jesus que estavam servindo ao Senhor, e o tema desta mensagem desta noite é um discípulo de Jesus que faz a missão. Um discípulo de Jesus que faz a missão, ele prova de coisas extraordinárias. O discípulo de Jesus, quando ele sai da sua zona de conforto e ele vai para onde as pessoas não conhecem a Jesus, onde pessoas estão sedentas para ouvir o Evangelho, então ele vai lá e ele faz a diferença, e ele demonstra ali o poder de Deus. Pedro estava em Lida, ele operou um milagre na saúde de Enéas, o poder do Espírito Santo também usou em Jope para ressuscitar Dorcas, também tudo isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Então no capítulo 9 nós podemos ver o agir de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um discípulo de Jesus que serve ao Senhor e que se dispõe a trabalhar para o Senhor. Mas ao mesmo tempo nós estamos vendo aqui um homem que era judeu, que não se misturava com qualquer gente, que só caminhava com judeus, porque era proibido pela lei conversar até mesmo com pessoas que não eram judias, ou que não pertenciam ao povo judeu. A cultura da época também, um curtidor de couro era alguém que era considerado imundo. E nós vemos ali Pedro na casa de um curtidor chamado Simão. Ele já estava quebrando alguns paradigmas. Por Jesus, ele estava disposto a deixar a sua religiosidade de lado, os seus costumes de lado, aquilo que desde pequeno ele aprendeu que deveria ser feito, e então ele vai servir ao Jesus, e até mesmo fica na casa de alguém que era considerado alguém imundo. Pedro estava provando intensamente das coisas de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo, estava ali valorizando os impuros, estava ali pregando o Evangelho, atendendo, cuidando, curando, expulsando demônios, estava ali em nome de Jesus, o seu mestre, e um discípulo de Jesus que faz a missão. Em primeiro lugar, prova do poder da oração no ministério. Como nós vemos aqui nesse texto, Cornélio é apresentado a partir do versículo 1, no capítulo 10 de Atos. Então nós percebemos que ele era um homem bom, era um homem reto perante o Senhor, era um homem temente, era um homem que orava, que aproveitava tempo de oração, que falava com Deus, que dependia do Senhor, mas talvez ele não conseguisse ainda compreender de uma maneira completa sobre a salvação, sobre Cristo, como deveria adorar, como ser realmente alguém do Senhor. E então ele estava orando, e aí acontece algo extraordinário. Ele recebe uma visão,
aonde o Espírito Santo fala para ele aonde estava um homem de Deus, onde tinha alguém que poderia pregar o Evangelho para ele, para a sua casa, para os seus amigos. E no decorrer do texto nós vimos que o Cornélio, ele lotou a casa dele. Ele não chamou Pedro para falar só para ele. Ô Pedro, fala só para mim, vamos contar para ninguém não, conta só para mim aqui, o que é isso que você está ensinando, o que está acontecendo, tem chegado algumas notícias de alguma coisa diferente, e eu preciso ouvir, e o Senhor me falou que é você que vai falar. Ele não guarda notícia, ele chama todo mundo, ele chama as pessoas que ele amava, para ouvir a boa nova, ele chama aquelas pessoas, porque ele tinha relacionamento com Deus. Ali naquela cidade morava um homem, que era reconhecido por ser uma pessoa boa, era reconhecido alguém que dava esmolas, que orava, que aproveitava tempo com o Senhor. Cesareia era uma cidade ímpia, era uma cidade onde foi colocado esse nome para homenagear César Augusto, lá no ano 30 a.C., e Herodes, querendo agradar a César, chamou de Cesareia. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que não temia o Senhor, era uma cidade que vivia e aproveitava de coisas absurdas, num contexto igualzinho ao nosso. Não, Cesareia não era uma cidade diferente da nossa. E o que nós podemos ver aqui é que os discípulos de Jesus, eles estão vivendo em cidades pecadoras, em cidades corrompidas, em cidades deturpadas, mas ainda assim não se dobra uma cultura. Aquele centurião, muitos homens, muitos soldados, pelo menos 100 soldados, deveriam honrar a ele. E a história conta que os centuriões eram quem cuidava daquelas cidades, e os centuriões era a espinha dorsal do exército romano, porque era ele quem cuidava da parte mais baixa do exército, onde tinha relacionamento diretamente com os soldados. E Cornélio, apesar de viver no regime militar, ele não era alguém duro, não era alguém ríspido. Nós temos alguns irmãos aqui, o Paulo é um deles, que está no quartel, e aí nós escutamos alguns absurdos que os superiores fazem com os seus subordinados. Mas ele era reconhecido como alguém que dava esmolas, como alguém que era bom, como alguém que socorria os necessitados, alguém que intervia na sociedade. Cornélio era um homem de vida intensa de oração, continuamente falava com Deus, era reconhecido pela oração. E nós percebemos aqui nesse texto, então, Cornélio orando e o sobrenatural acontecendo. E ao mesmo tempo nós percebemos também Pedro ali com fome, esperando que o seu alimento fosse preparado, e também foi aproveitar um tempo de oração, mesmo com fome, foi se retirar, e aí então o Senhor também fala com ele. O texto diz que ele entra num êxtase, e então o Senhor baixa ali um lençol, e alguns paradigmas de Pedro são quebrados. Mas nesse primeiro perícope, nesse primeiro pedaço, nesse primeiro ponto, nós vamos perceber dois homens aproveitando a oração. A hora sexta era quando Pedro estava orando, a hora nona, a hora sexta é meio-dia, e a hora nona é 3 da tarde, quando Deus fala com Cornélio. Cornélio ora num dia, e Deus responde no outro dia para Pedro, aonde ele deveria ir e o que ele deveria fazer. Queridos, o que eu quero chamar a atenção nesse texto é que os discípulos de Jesus, eles aproveitam o tempo de oração. Jesus aproveitava muito tempo de oração. Quando toda a jornada estava caminhando bem, não tinha nenhuma ameaça, ele se retirava para orar. Quando tinha algum problema, alguma coisa, ele já enviava os discípulos à frente, e então se retirava para orar. Quando ele estava angustiado ali por conta de já prever a sua morte, já saber o que estava acontecendo, a sua hora chegando, então ele vai aproveitar um tempo de oração. Queridos, nós somos convidados a perceber e olhar para a nossa vida. O quanto eu tenho aproveitado de oração com o Senhor? Nós estamos finalizando o ano, como o reverendo Levi nos lembrou, e algumas vezes nós já vamos planejando o ano que vem. O quanto nós vamos fazer e ao mesmo tempo já olhamos para trás o que nós temos feito. E uma pergunta que deve chegar ao meu coração é quanto esse ano eu aproveitei de oração com o meu Deus? Quantas vezes foi natural orar? Foi natural eu falar com Deus? Ou se eu tenho que me obrigar a orar? Eu tenho que marcar uma hora lá no meu dia, que daí se sobrar tempo e se der tudo certo, então naquela hora eu vou aproveitar um tempo com Deus. Esses dias falando sobre isso com os jovens, eu lembrei eles sobre isso.
sobre quando nós temos relacionamento com alguém, facilmente nós conversamos com aquela pessoa. A mínima coisa que acontece durante o dia, rapidamente nós pegamos o nosso celular, mandamos um WhatsApp, mandamos um áudio, ou ligamos para quem é mais antigo, né? Os mais novos não ligam, ninguém liga, não atende, a gente liga para os nossos adolescentes, jovens, ninguém atende também. Mas o quanto você tem se esforçado para falar com Deus, e o quanto isso deveria ser natural, o quanto com o discípulo de Jesus, naturalmente, ele fala com o seu Senhor, ele prova das coisas mais tremendas, assim como esses dois homens estavam provando. Algumas vezes nós reclamamos, Deus não fala comigo, Deus talvez nem me ama, porque eu não vejo nada acontecendo, mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós oramos, alguma coisa acontece, não no nosso tempo, com toda certeza, mas no tempo do Senhor, porque esses homens não oraram somente nesse dia que Deus fez algo extraordinário, era algo natural a oração, é algo natural a orar, é algo natural para um discípulo de Jesus. Agostinho diz que na oração efetua-se a conversão do nosso coração a Deus, a Ele que estamos sempre dispostos a conceder-nos seus dons e somos capazes de recebê-los. A oração é para tratar o nosso coração, não é para mudar a vontade de Deus, não é para então ver alguma coisa acontecer, mas é para exercer relacionamento com o Senhor. Quem sabe a gente possa provar de alguma coisa extraordinária, mas quem sabe não. Quem sabe a gente vai falar e Deus vai falar coisas simples do nosso dia a dia, e isso vai nos bastar, porque nós estamos falando com o nosso Deus, com o nosso Pai. O discípulo de Jesus, ele aproveita tempo de oração, ele ora. O discípulo de Jesus, ele é parecido com o Mestre. Em segundo lugar, nesse texto, nós percebemos que um discípulo de Jesus que faz a missão, em segundo lugar, percebe que o Evangelho é uma quebra de paradigmas. Quando Pedro estava orando, quando o Senhor está quebrando o seu velho homem, o seu velho modo de agir, ou estava começando a quebrar, porque depois na sua viagem com Paulo vai dar um problema, eles vão discutir isso aí, porque quando ele estava com os judaizantes era de um jeito, quando ele estava com os gentios era de outro, e Paulo chama a atenção dele, mas Deus aqui já está tratando o coração dele, quebrando alguns paradigmas, porque naquela cultura que ele estava inserido, não era algo natural falar com quem não era do seu povo. E infelizmente, queridos, alguns cristãos caminham por essa mesma via perigosa, onde não conversa, não tem relacionamento, onde não fala de Jesus para quem não conhece, sendo que então deveria ser feito. É para esses que deve ser falado, uma religiosidade que atrapalha o Evangelho, uma religiosidade que algumas vezes está intrínseca no nosso coração, e que nos atrapalha de ver o extraordinário de Deus, que não nos deixa sair da nossa zona de conforto, que não nos deixa sair da nossa timidez, que coloca na nossa mente que alguém vai falar, então eu não preciso falar, porque se é um eleito do Senhor, alguém fala. Pelo contrário, se tem eleito, então é que eu vou falar, porque alguém vai ouvir e vai se render aos pés. A família de Cornélio estava pronta para ouvir o Evangelho, e o Senhor tratou o coração de Pedro: você vai comer o que for servido, tudo que é criação é pura para você. Ele não comia porco, não comia outros alimentos que era considerado impuro, ele não se misturava com gentinha, que assim era considerado, sendo que nós somos convidados para ir e chegar onde o Evangelho não está, para transformar a sociedade corrompida, torta, do mesmo jeito que Cesareia era, com toda a sua má fama, com toda a má fama que as partes baixas de Curitiba têm. É nós que conhecemos a verdade, que somos convidados para pregar, para saber que todo lugar é terra do Senhor, é terra santa, para que todas as pessoas são do Senhor e elas precisam ouvir o Evangelho, sair da zona de conforto e ir na casa de Cornélio. Quando nós olhamos para a obra do Senhor, nós vemos o Senhor quebrando paradigmas, a forma como Ele prometeu o seu Messias, a forma como Jesus nasceu. Estamos celebrando o Natal, estamos cantando música de Natal. Alguém que era rei, nasceu dentro de um coxo fedorento. Alguém que é rei, nasceu numa cidade onde, quando ele se apresentava, chega uma pergunta: mas acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perceba que a humilhação de Cristo aconteceu demonstrando que o Evangelho é para toda criatura, é para todos aqueles que Deus ama, desde o ventre da mãe. O Senhor conhece o nome. Perceba que o Senhor está tratando no coração de Pedro algo que também precisa ser tratado em nossos corações. O Evangelho
é para toda criatura, é para aqueles que nós consideramos indignos, impuros, para aqueles que nós consideramos inimigos. É para esse o Evangelho. É por conta desses que Jesus também se humilhou. É por conta do nosso pecado que Jesus morreu. Natal é o Evangelho chegando para todos. Não é mais um povo separado, não é somente mais um povo escolhido, mas o Natal é para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna, porque nasceu o menino Deus, nasceu o nosso Senhor Jesus. Sem a religiosidade, sem a exclusividade, mas lembrar que há famílias lá fora, assim como a de Cornélio, como os amigos de Cornélio, que precisam ouvir as boas novas do Natal. Hoje nós estamos servidos da ceia do Senhor, e a Santa Ceia também nos lembra que a mesa é para todos. Todo domingo que nós celebramos a Santa Ceia, nós lembramos que essa mesa não é da Igreja Silva Jardim, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é de Jesus. É de Jesus chegando aos miseráveis pecadores e se entregando, derramando o seu sangue por eles. Essa é a novidade de vida que nós somos convidados a pregar. E Pedro estava pregando o que ele aprendeu com o Mestre. E perceba que ele estava falando algo de forma simples. Quando nós olhamos aqui a pregação de Pedro, a partir do versículo 34 até o versículo 43, nós lemos todo esse capítulo, nós vimos que Pedro não inventou a roda, ele não inventou uma nova maneira de apresentar Jesus, ele apenas contou os fatos que ele viu, de maneira muito simples, e cheio do poder do Espírito Santo. Isso é suficiente para que pessoas pecadoras reconheçam que precisam de Jesus e se dobrem aos pés do Salvador. Por que eu falo isso? Porque algumas vezes Satanás vai falar assim para você: não está pronto ainda, você não pode falar, você não pode pregar, você tem que se preparar melhor, você não sabe nem falar, você tem que chamar alguém que sabe melhor que você, chama teu pastor, chama um missionário aí, chama alguém. Você ouviu a pregação de Pedro, assim como eu ouvi, como todos nós ouvimos, e nós somos constrangidos porque a pregação simples, ele anunciou o plano da salvação, ele anunciou a obra redentiva de Cristo, e isso é suficiente, porque é a palavra do Senhor. Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele falava com o Pai, tinha relacionamento com o Pai, e por ser cheio do Espírito Santo, ele estava habilitado para pregar o Evangelho. John Stott, comentando esse texto, ele diz que apesar de ter sido dirigido a um público gentil, o conteúdo era essencialmente o mesmo daquele que pregava para judeus. Pedro estava ali pregando para gentios, para os que eram considerados imundos, para os que eram considerados corruptos, mas também estava pregando ali para aqueles que acompanharam a ele naquela comitiva. Pedro estava pregando para aqueles que caminhavam com ele, para com aqueles que ouviam o Evangelho, mas que a sua mente ainda estava presa numa religiosidade judaica. E então aqueles homens também foram transformados, aqueles homens também ouviram da parte do Senhor. E o que chega ao nosso coração, uma pergunta que eu queria que a gente pensasse um pouquinho é: como está a minha vida com Deus? Quais as experiências que eu tenho tido com Deus? Para quantos que eu estou pregando a mensagem da cruz? Pregando a mensagem simples, falando aquilo que tem ardido no nosso coração, aquilo que eu tenho buscado incessantemente. Quanto eu tenho vivido isso? Queridos, e perceba que a pregação não é doce. Perceba que a pregação sempre ela constrange contra o pecado. O versículo 43, ele diz assim, no finalzinho, na parte B do versículo: por meio do seu nome, que é o nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quantas pessoas nós vemos que falam de Jesus, mas que não falam do pecado, que não constrange a mudança de vida. Quantas denominações estão por aí pregando o evangelho doce, onde somente lambem a parte docinha do pão de cima, mas não come o pão que é a substância, o pão que é Cristo. Falam da hipergraça, falam até da salvação, mas não fala da renúncia, não fala do pecado, não constrange aquilo que agride a santidade do Senhor. E Pedro estava ali falando de forma muito simples, constrangendo e demonstrando a glória do Senhor, demonstrando a pregação do Evangelho do Senhor. João Calvino, também comentando esse texto, diz que o Evangelho não é uma doutrina da fala, mas de vida.
O Evangelho era algo visível na vida de Pedro. Será que ele é também em nossas vidas? O Evangelho não é somente falar, mas é viver o que se fala. Quantas vezes nós até ensinamos o que é certo, damos bons conselhos, algumas vezes até citamos versículos bíblicos, mas quantas vezes nós temos vivido esse versículo a ponto de convencer a pessoa que se transformou a sua vida, um miserável, um pecador, pode moldar a minha também. Pedro estava ali pregando o Evangelho com palavras e testemunho de vida, estava cheio do Espírito Santo, provando de teofonia, milagre, vendo um monte de coisa acontecer, e é o mesmo convite que se estende para nós hoje, como discípulos de Jesus. Não é algo alheio que ficou no passado, mas algo possível para nós hoje. Um discípulo de Jesus que faz a missão, em terceiro lugar, vê o Evangelho chegando para todos. Então nós vemos aqui o Espírito Santo convencendo Cornélio de chamar Pedro, nós vemos aqui Pedro sendo convencido pelo Espírito Santo a caminhar com aqueles que foram enviados por Cornélio. Ele chega naquela casa, ele pergunta o que eles querem saber, e então lhe é dito, e então ele prega o Evangelho, então ele faz o simples, e o extraordinário de Deus acontece. A partir do versículo 4 diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Nós vemos aqui o Espírito Santo agindo, e nós vemos aqui a igreja do Senhor crescendo, porque tinha um discípulo que tem relacionamento com Deus, que é cheio da palavra, e que é no convite, que mesmo contrariado pela sua religiosidade antiga, ele vai e ele prega, e então ele vê o extraordinário acontecendo. Algumas vezes nós não vemos nada acontecer, talvez nós chegamos aqui no final do ano, olhamos para trás, e eu não consigo lembrar de ninguém que eu evangelizei, não consigo lembrar de ninguém que reconheceu Jesus pela minha vida, porque falta o básico, o simples, e a palavra do Senhor nos diz que é possível, porque não é pela força de Pedro, é pela força do Espírito Santo que as coisas acontecem. Pedro não foi ele quem convenceu aquelas pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos Paulo falando aos Coríntios, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele diz isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele estava falando pelo poder de Jesus. Pedro, Paulo e todos os discípulos de Jesus, até os dias de hoje, falam pelo mesmo poder, não pela boa eloquência, não pelo rostinho bonito, não por nada humano, apenas pelo poder do Espírito Santo. Os gentios estavam provando do extraordinário de Deus ao descer o Espírito Santo, e ali estava se cumprindo a promessa de Jesus. Ele prometeu, falou: eu vou subir, mas eu vou deixar o Espírito Santo Consolador com vocês, e é no poder deles, do Espírito Santo, que vocês vão fazer grandes prodígios de milagres. E a nossa confissão de fé sobre o Espírito Santo diz que é Ele quem convence os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, regenera-lhes pela sua graça, e persuade e habilita-os a abraçar a Jesus Cristo pela fé. É o Espírito Santo que faz isso, não somos nós. Os fiéis que estavam ali, estavam admirados, porque até aqueles homens que estavam com Pedro, para eles era algo absurdo. Deus falou com Pedro, não tinha falado com todo mundo ali ainda, e era algo absurdo Deus está falando, e aqueles homens estarem cheios do Espírito Santo, porque eles não eram judeus, porque eles não eram da circuncisão, mas o extraordinário de Deus estava acontecendo, porque discípulos de Jesus estavam ali trabalhando. Nós vemos ali um versículo que é muito dito, sobre as línguas que eles estavam falando, e nós entendemos que todos ali, cada um da sua nação estava falando na sua língua materna ou na sua língua vernácula, e todos estavam entendendo na sua língua, porque o Espírito Santo não faz confusão, ele não faz coisa que ninguém entende, mas o Espírito Santo estava ali fazendo o extraordinário, para que aquele testemunho fosse contado, para que esse testemunho chegasse até hoje, e que nós hoje, cheios do Espírito Santo, possamos sair daqui com o coração ardendo no Senhor, sabendo que eu sou chamado, assim como Pedro foi, como Cornélio foi, como aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo foram. O Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é algo prático, que é vivido no dia a dia. O Evangelho não é só para o domingo não, gente. Nós não somos convidados para orar ao Senhor somente no domingo, pedir perdão só na hora da liturgia, mas é a todo tempo, comunhão com Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo, para pregar para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, e então
cumprir o ídolo de Jesus, ensinando-os e batizando-os. E essa foi a indagação de Pedro ali. No versículo 47 ele diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, como nós receberam o Espírito Santo? Pedro estava indagando ali porque ele sabia a dureza do coração. Beleza, então eles até creem em Jesus, mas aí vai batizar também não, né? Porque daí é só nosso, né? É só aqui. Não, é para todo mundo. E Pedro está falando que o batismo é para todo mundo, para que todo aquele que crê em Jesus possa evidenciar a sua fé e externalizar, e a nossa igreja tem provado disso de forma extraordinária. Quantas pessoas nós vimos ser batizadas durante esse ano? Quantas pessoas nós vimos aqui que o Espírito Santo estava convencendo do pecado, convencendo que era povo de Deus, e então prostrados chegaram aqui na frente, professando a sua fé, sendo batizados em nome de Jesus. Queridos, quantas pessoas chegaram em nossa igreja, um crescimento extraordinário, mais um ano. Isso é obra do Espírito Santo. Nós somos convidados a olhar para tudo que nós provamos até aqui, e olharmos para o próximo ano com a fé, com a persistência. Nós acabamos de orar aqui, o reverendo Levi nos convidou a orar. Com certeza nós estamos cansados, fatigados, algumas marcas que foram pesarosas durante todo esse ano, mas a nossa esperança é em Jesus Cristo. A nossa esperança é no poder do Espírito Santo, que faz o extraordinário, assim como essas pessoas provaram. Para finalizar, Hernandes Dias Lopes, também comentando esse texto, diz que algumas vezes nós substituímos o agir soberano de Deus por um sistema teológico rígido que tem de funcionar por si mesmo e de forma alguma pode funcionar de modo diferente. Nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Claro que nós não vamos devagar nessas loucuras e vento de doutrinas que aparecem por aí, mas nós vamos buscar mais o Senhor. Vamos se dispor a alcançar aqueles que nós consideramos indignos, impuros, aquelas pessoas que nós não gostamos. Vamos pregar o Evangelho para as pessoas que também nós gostamos, que deveria ser mais fácil ainda, e que para essa já é difícil. Quem dirá para quem não gosta? Nós somos convidados, e diante da palavra do Senhor, lembrar que essa mesa é para todos nós, que a salvação é para todo aquele que crê em Jesus. Quantos estão lá fora? A seara é grande, os campos estão floridos, e o convite aqui é que cada um de nós consiga buscar mais vida de oração, quebrar a nossa religiosidade e pelo poder do Espírito Santo, provar de um crescimento no Senhor, pessoal e também coletivo como povo de Deus. E que Deus nos abençoe, e que o Senhor encha do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, que aqui possamos encontrar discípulos do Senhor, cheios do Espírito Santo, que interferem nessa sociedade totalmente corrompida como era a Cesareia. Vamos orar? Santo Eterno, poderoso, Senhor nosso Deus, nosso coração se alegra, nosso coração arde, nosso coração se constrange, ó Deus, pela sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos enche com o teu Espírito Santo. Senhor, que possamos ser homens e mulheres, ó Deus, fervorosos na oração. Ó Deus, que seja natural falarmos com o Senhor, que possamos, ó Deus, parar de marcar hora para falar contigo, Senhor, e que seja um relacionamento verdadeiro contigo, ó Pai. Clamamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, e que possamos, ó Deus, falar com intrepidez, com coragem, pregar o simples, pregar o Evangelho, como a tua palavra nos ensina, como Pedro pregou naquele dia. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos entender que cada um aqui é capacitado pelo Espírito Santo de Deus a pregar o Evangelho, e que cheios do Espírito Santo, então é que nós poderemos ver o extraordinário do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim possa ser reconhecida como uma igreja de servos e servas do Senhor, de discípulos e discípulas do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, arde em nosso coração a vontade de servir mais. Nós agradecemos, ó Deus, esse ano que passamos, as dificuldades, agradecemos porque o Senhor nos fez crescer como povo do Senhor, nos deu mais, ó Deus, sabedoria para enfrentarmos o próximo ano. Ó Deus, em nome de Jesus, que pelo poder do Teu Espírito Santo, nós possamos orar mais, que pelo poder do Teu Espírito Santo, possamos deixar, ó Deus, a religiosidade de lado, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, possamos pregar o Teu Evangelho com intrepidez e provar e ver do crescimento da Tua igreja. Tem misericórdia de nós, nos enche com o Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.